Pessoal, acabamos de falar dos sinais e sintomas de presunção. E agora vamos amarrar aqui os sinais de probabilidade. A gente chama a sua atenção que vai começar a piorar a decoreba. Porque agora vão aparecer alguns nomes que você efetivamente vai ter que memorizar. Mas não se assuste, não. Vamos com muita calma aqui que a gente vai conseguir fazer com que vocês memorizem isso para as provas. Vamos pensar aqui juntos. Sinais de probabilidade. Qual é o período em que eu tenho que ficar mais atento ao aparecimento deles? O período de 6 a 8 semanas, beleza? Então, vamos pensar aqui quais são os sinais que são mais corriqueiramente abordados em prova. Vamos lá. Quando eu penso no sinal de Egar, o que acontece? O istmo do útero, ele assume uma consistência elástica. Então, eu consigo, no meu toque bimanual, eu consigo dobrar o corpo uterino em direção ao colo uterino. Isso é o que descreve o chamado sinal de Egar. Um sinal que é muito cobrado nas provas de residência médica e que daqui a pouquinho a gente vai mostrar a ilustração dele para que você amarre isso para as provas. Outro sinal que costuma cair muito na prova é o chamado sinal de Pisca-Seck, que é também um sinal percebido durante o toque vaginal, em que a gente nota uma assimetria do útero na área em que aconteceu a implantação do embrião. Então, a gente também vai mostrar essa imagem para que você tente amarrar esse sinal e não esquecer na hora das provas. Outro sinal comumente abordado é o sinal de Nobile-Boudin. Nobile-Boudin corresponde ao quê? Ao preenchimento do fundo de saco lateral. E ele ocorre por quê? Porque o útero, ele muda a sua conformação de um formato piriforme, de um formato de pera, para se tornar um órgão globoso. E aí, quando ele se torna globoso, ele preenche esse fundo de saco lateral e a gente percebe isso durante o toque. Além disso, a gente também percebe alterações cervicais. A gente toca o colo e sente um colo embebido, um colo molinho. E, além disso, a gente pode ter alterações na vulva e na vagina, que também têm nomes. Vamos chamar a atenção aqui, gente, que o sinal de Jacqueminot ou sinal de Chadwick corresponde a uma tonalidade violácea na vulva e no vestíbulo da vulva. E lembrar que o sinal de Kluge corresponde a uma tonalidade violácea da vagina. Então, isso eventualmente cai em prova. Outros sinais podem aparecer nas provas também, mas de uma forma menos comum, como, por exemplo, o sinal de Osiander, em que eu toco a vagina da paciente e eu percebo a pulsação da artéria vaginal. Isso acontece muitas das vezes pelo quê? Pela congestão. Então, entendam vocês que esses sinais, eles são sinais específicos. É difícil memorizar. Qual é o caminho para isso? Revisar sempre. Revisa sempre. Aí você não vai esquecer. Então, esses são os sinais que vocês têm que efetivamente memorizar e que eles normalmente aparecem entre 6 e 8 semanas. E o que acontece com 12 semanas? Com 12 semanas, a gente vê o quê? O aumento do volume uterino. E aí, gente, o que acontece? Lembrar que o útero, que é um órgão normalmente intrapélvico, com 12 semanas passa a ser um órgão abdominal. E aí eu consigo, no meu toque bimanual, eu consigo perceber o meu útero fora da pelve. Atenção aí que isso também é um sinal de probabilidade. Então, vamos amarrar aqui, gente, para vocês não esquecerem aqueles que mais caem em prova. Olha bem aqui o que a gente falou em relação ao sinal de Egar. A gente faz o toque bimanual e a gente consegue, pelo esse aumento de consistência elástica do istmo, fazer como se fosse dobrar o corpo uterino em direção ao colo. Muitas das vezes aparece em prova só a figura, e aí você vai ter que identificar qual é o sinal. Por isso é importante que você perca algum tempinho para olhar as figuras que a gente disponibiliza para vocês no material didático. Vamos olhar aqui para o sinal de Pisca-Seck. Lembrar aí que a gente toca, no toque bimanual a gente sente o quê? Uma área de assimetria uterina no fundo uterino. Muito provavelmente por o quê?
pela implantação embrionária que leva a essa assimetria. É claro que isso é um sinal muito tênue, e é claro que isso é um sinal que muitas vezes só é percebido naqueles pacientes naqueles médicos, desculpem, que já têm uma maior experiência e que têm essa percepção do exame clínico. Agora, isso cai em prova? Cai. E aí eles botam a figurinha e pedem para você identificar o sinal que a gente está mencionando. E outro que é campeão de ser abordado nas provas de residência médica é o sinal de Nobel-Boudin. Lembrar, então, gente, que o útero, normalmente, ele tem uma característica o quê? Piriforme, em formato de pera. Então, a gente toca o fundo de saco lateral, a gente não percebe nada. Quando a paciente engravida, ela muda a conformação do útero de forma que o quê? Esse útero, ele apresenta um formato mais globoso. E aí, quando você toca, você percebe o quê? A presença dessa parte do útero que você antes tocava que você não sentia mais. Uma forma de você lembrar é como se você estivesse tocando um Buda dentro da vagina da paciente. Nobel-Boudin, do nobre Buda, só para lembrar desse preenchimento do fundo de saco lateral. Por isso que a gente colocou isso aí. Então, gente, esses são os 3 que mais caem em prova e que efetivamente você tem que memorizar. Agora, vale reforçar aqui. Lembrar do Jacquemin Chadwick na vulva, na tonalidade violácea da vulva. Lembrar do sinal de Kluge, que é o sinal da coloração violácea da vagina. Lembrar do sinal de Osiander, da pulsação da artéria vaginal. Esses também podem cair. Mas o que a gente se deteve aqui são os que mais caem em prova. Então, não deixe de memorizá-los.